Nós, na última sexta-feira, pode fechar, tia Cris, falamos aqui do movimento de Eduardo Leite, governador gaúcho, à esquerda. Ao centro, Tasso Gereissati, que, como ele, João Dória e Arthur Virgílio Neto são pré-candidatos, supostamente, em novembro, nas prévias do PSDB à presidência da República. À direita, Ciro Gomes, candidato do PDT já consagrado. Pois muito bem. Na verdade, nós só temos dois pré-candidatos do PSDB, que é Dória e Leite, os dois governadores. Porque Tasso conhece Eduardo Leite há muito tempo atrás, antes dele se eleger prefeito de Pelotas, e não Caxias do Sul, como eu falei aqui. Caxias do Sul, Pepe Vargas, do PT, Germano Rigoto, do MDB, Pedro Simon, não foi prefeito, mas foi senador também de Caxias do Sul, mas Eduardo Leite de Pelotas. Foi prefeito por um mandato, concorreu ao governo, se elegeu. Pois muito bem, Tasso Gereissati, que é padrinho político de Ciro Gomes, foi ele que trouxe Ciro para a política e o fez no Ceará. Foi o candidato à sucessão dele, Tasso, ao governo do Ceará. Pois muito bem, Tasso, em relação a Eduardo Leite, lá atrás, viu potencial no rapaz, abriu caminhos para ele fazer cursos no exterior e tudo mais, apostou. Tasso Gereissati é um empresário bem-sucedido e depois ele veio a ser prefeito e governador. A jogada seria a seguinte, Tasso não é pré-candidato de coisíssima alguma, a jogada é a seguinte, botar o Eduardo Leite de vice de Ciro Gomes, porque aí Tasso resolve uma situação partidária, o PSDB ainda não estaria pronto, considerando o desgaste de Aécio Neves e tantos outros, não estaria preparado ainda para encabeçar uma chapa. Então, bota o Eduardo Leite de vice, resolve a questão partidária. E ele resolve a questão regional dele no Ceará, apoiando Ciro Gomes. O mandato de Tasso vence no próximo ano e é uma vaga só ao Senado em disputa. Ele vai ter a concorrência de quem? Do prefeito de 2 mandatos, Camilo Santana, do PT, que vai estar com Lula, porque Ciro e Lula romperam. Lá atrás, depois de 2 mandatos de Cid Gomes, de irmão de Ciro Gomes, à frente do governo do Ceará, hoje ele é senador, eles apoiaram Camilo Santana. Mas agora o acordo terminou, até pelo rompimento de Ciro e Lula. E Tasso está querendo se eleger, meu caro Fernando, senador. Então, essa equação aí para Tasso resolve a questão regional do seu mandato e a questão partidária. Resta saber... O PSDB aceita? Resta saber, precisa combinar com os russos, no caso com os tucanos, né? Isso é o que interessa a Tasso. Agora, muita manifestação, Eduardo Leite aproveitou uma questão pessoal de sua sexualidade para se viabilizar, ganhar nome nacional, ele ocupou as redes sociais freneticamente, grande repercussão, e qual é o problema? Oportunismo seria se fosse lá em cima da eleição, ele assumiu uma característica sua, qual é o problema? Problema zero. Agora, tem uma dificuldade, ou duas. Primeiro, agora começa a surgir informações que tudo isso foi projetado no laboratório de uma grande emissora de televisão, que já foi grande, começa a perder espaço, querendo com isso buscar uma alternativa contra a polarização de Bolsonaro e Lula. Esse já é o primeiro problema, porque essa emissora é uma emissora hoje odiada por 80% da população brasileira. E o segundo problema? A aceitação de Eduardo Leite no Rio Grande. Havia uma grande dúvida, eu falei com o Murilo Hidalgo, que é o proprietário do Instituto Paraná Pesquisas, que é o melhor instituto de hoje. E ele mandou a pesquisa, mas foi feita lá em meados de maio. Ele até vai fazer uma nova sessão agora, depois desse fato. E a pesquisa mostra que, efetivamente, o nome já especulado lá atrás para a presidência da República por parte de Eduardo Leite já não aparece lá tão bem. Vamos lá, só para fechar. Pesquisa foi feita em 68 municípios gaúchos de 15 a 19 de maio. Pois muito bem, para presidente da República, Bolsonaro 30, Lula 24,9,
Leite, 11,7. E depois só vamos aqui para potencial de Eduardo Leite para concorrer à presidência. Votaria nele? Com certeza, Fernando, 5,9. Poderia, 38,9. Não votaria em hipótese alguma em Eduardo Leite à presidência? 52,3. Já dizia Antônio Carlos Magalhães que político que não cuida do quintal, da província, não tem como se projetar para um plano nacional. Então, aí já é uma dificuldade que Eduardo Leite vai encontrar. Até agora, as pesquisas não haviam sido divulgadas em relação à sua performance no Rio Grande do Sul. Por isso que eu pedi essa antiga, uma nova será feita, e vamos conversando aí sobre essas movimentações presidenciais, meu caro Fernando. Tem fato novo, Prisco. Obrigado. Forte abraço.